Romanos capítulo de número 4, gente. Estamos andando com Romanos, né? Eu sei que é um texto longo, grande, e eu vou propor para vocês o seguinte: é como se nós tivéssemos aqui na nossa frente um saco de 60 quilos de arroz cozido para comermos, ou não cozido, mas 60 quilos de arroz para comermos. Conseguiríamos comer tudo de uma pancada só? Não, né? Então o certo é a gente ir cozinhando aí de pouco em pouco. Talvez para uma pessoa uma porção de 50 gramas de arroz, eu acho que cozido é o ideal, né? Então imagine que 60 quilos leva anos para comer 60 quilos. Então quando a gente olha para um texto igual esse, que são 25 versículos, nós olhamos e falamos: meu Deus, o que fazer com ele num sermão? A minha proposta é essa: nós vamos dividi-lo em partes hoje, né? E vamos de 50 em 50 gramas chegar lá, porque essa divisão, nós estamos pisando e repisando o mesmo assunto sempre, que é a salvação pela fé e não pelas obras. Por isso, me dei ao luxo de pregar no capítulo de número 4 inteiro hoje. E garanto a você, não vai dar tempo de dormir, senão eu grito aqui e acordo você. Então aguenta aí e vamos para a palavra de Deus, ok? Romanos capítulo de número 4. O que nós vimos até aqui? Nós já falamos sobre a questão da ira divina sobre a humanidade. Nós já falamos que Deus se revelou naturalmente aos homens e que os homens não enxergaram isso, mesmo olhando para os atributos de Deus em sua revelação natural, eles preferiram rejeitar essa revelação. Vimos que os homens preferiram a mentira à verdade, preferiram adorar criaturas ao invés do Criador. Vimos também que essa ação humana não escapou da reação divina, capítulo 1, versos 24 a 32, e que por conta disso Deus entregou tais pessoas para uma vida de desonra física e mental, capítulo 1, dos versos 24 até o 32. Aprendemos também que todos necessitamos da graça de Deus e que o julgamento alheio, ou seja, o falso moralismo, não passará impune diante de Deus, e vimos isso em Romanos, capítulo 2, dos versos 1 a 16. Vimos também que os religiosos, que estavam acostumados a dizer: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, estavam presentes lá na carta aos Romanos, como existe no dia de hoje. Vimos isso no capítulo 2, dos versos 17 a 24. Vimos também que a tradição não tem poder para livrar o culpado, Romanos capítulo 2, dos versos 25 a 29. Vimos também o apóstolo Paulo responder às objeções sobre possíveis vantagens entre judeus e gentios, capítulo 3, os versos de 1 a 8. Vimos em capítulo 3, versos de 1 a 20, o apóstolo Paulo concluía sua tese em mostrar que todos os homens, sem distinção de raça, cultura, classe social, religião, são igualmente culpados diante de Deus, pois o pecado atingiu a todos sem exceção. E aprendemos também que Romanos capítulo 3, dos versos 21 ao 31, é como se fosse uma dobradiça na carta aos Romanos, pois ali a expressão "mas agora sem lei" mostra a inutilidade da lei como objeto salvífico. E hoje chegamos aqui no capítulo de número 4 da carta aos Romanos. Desafio gigante à nossa frente, mas precisamos enfrentar. Este capítulo é onde Paulo defende a justificação pela fé através do Antigo Testamento. Paulo está falando isso na carta aos Romanos o tempo todo, mas aqui ele vai voltar para o Antigo Testamento. Paulo defende tal tese
e recorre a dois personagens emblemáticos para fazer isso. É por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Abraão, o mais ilustre dos patriarcas, e Davi, o mais ilustre dos reis de Israel. E o principal propósito de Paulo no capítulo 4 é ampliar a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Ele traz provas de que essa doutrina não é uma novidade. Pelo contrário, ela é uma doutrina muito bem definida no Antigo Testamento. Olha só o que diz a palavra de Deus. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Essa é a primeira porção de 50 gramas de arroz para nós aqui no texto. E ela tem como título a ideia de que Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. E ao sermão inteiro eu dei o título do seguinte: esperando, mesmo contra a esperança. Abraão manteve a sua fé, esperando mesmo contra a esperança. E nós vamos chegar lá para digerirmos isso junto. Paulo está asseverando, ou ele assevera através do exemplo de Abraão e Davi, que a justificação pela fé é o único meio pelo qual Deus garante a salvação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A gente tem pisado e repisado esse assunto aqui na igreja. E esta é a ideia da carta aos Romanos mesmo, para que nenhum dos irmãos aqui da igreja tenha dúvida de que sua salvação depende única e exclusivamente de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras suas, ou de qualquer homem, ou do pastor, ou de qualquer pessoa. Esta é a nossa ideia, e é o que Paulo estava fazendo aqui. Então, pensando nisso, precisamos colocar atenção ao que o Paulo está dizendo. Olha só, se é pela fé, não é pelas obras, precisamos fazer algumas perguntas. Algumas pessoas ou linhas de pensamento acreditam que os judeus têm uma forma de justificação diferenciada, mas isso é um equívoco. As missões, elas precisam, quando nós falamos de missões, e a irmã Maria José falou agora, elas precisam ser feitas tanto em gentios como judeus, pois do mesmo jeito eles são salvos. Do mesmo jeitinho, por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Não há como mudar, somente pela fé, nunca pela lei, nunca foi pela lei. E por que Paulo escolheu Abraão como exemplo da justificação pela fé no Antigo Testamento? Há pelo menos dois motivos aqui pelos quais Paulo olha para Abraão, nessa primeira porção de arroz aqui do nosso texto. Em primeiro lugar, porque Abraão é o pai espiritual da nação de Israel. Quando você pensa em Israel, logo você linka Israel a quem? Abraão, é o pai espiritual da nação. E em segundo lugar, porque era costume entre os rabinos ensinarem que Abraão havia sido justificado por suas obras. Os rabinos ensinavam isso. Então Paulo usa Abraão já de caso pensado. Esses rabinos, eles defendiam tal tese
citando Gênesis capítulo 22, dos versos 15 a 18, e Gênesis capítulo 26, dos versos 2 a 5. Eles diziam que Deus havia abençoado Abraão por causa da sua obediência. E ainda hoje recorre a esses pensamentos em alguns lugares. A questão é que esses versículos que nós falamos aqui, lá em Gênesis, se referem à vida de obediência de Abraão depois da sua justificação em Gênesis capítulo 15, verso de número 6, que diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Onde Abraão é justificado? Em crer no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Sendo assim, Abraão proporciona um teste para a doutrina de Paulo. É por isso que Paulo trabalha com Abraão. Se Paulo puder mostrar que Abraão foi salvo pela fé, então a sua exposição anterior, que ele diz que é por fé, nunca por lei, se torna irrefutável no contexto judaico. Paulo era espetacularmente inteligente, né? Então ele vai formando as teses, os pensamentos, mas ele tem um ponto alto para chegar. Se eu aqui conseguir com Abraão, eu refuto qualquer outra ideia. Mas, segundo John Murray, recorrer a Abraão era algo notável, pois o caso do patriarca era o centro e o baluarte de todo o ponto de vista judaico. Todo mundo olhava para Abraão como o centro de tudo. E é esta a ideia. Por isso que Paulo vai usar Abraão aí como exemplo. E o outro exemplo que Paulo usa, aqui nos versos que nós acabamos de ler, é Davi. Paulo vai falar sobre Davi, a justificação pela fé no Antigo Testamento de Davi. Romanos capítulo 4, os versos 6 e 8 aí, ó. O texto usado por Paulo aqui tem a ver especialmente com o momento em que Davi foi confrontado pelo profeta Natã, no episódio daquele pecado dele, de adultério, assassinato, e que na sequência ele cai em arrependimento e escreve o Salmo 32, os versos 1 e 2, que é especialmente o texto que Paulo usa aqui em Romanos 4, 7 e 8. Olha só o que ele diz aí: bem-aventurado aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Não pelas obras, mas pela fé. Segundo a lei, Davi merecia morrer, mas ao contrário disso, ele encontra perdão da parte de Deus. É por isso que Davi diz: bem-aventurados aqueles cujas as iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Porque somente Deus, e somente Deus, pode dar o perdão de maneira plena. E é por isso que nessa primeira porção de 50 gramas do arroz, nós vemos Paulo dizer: Abraão foi justificado pela fé, não por obras. Você não pode ser justificado por obras, você só poderá ser justificado pela fé. Segunda porção do nosso texto, segue aí, verso de número 9, olha só comigo aí. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os incircuncisos, ou também sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos
que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O verso 13: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, a parte A do verso 17, por pai de muitas nações te constituí. Essa é a segunda porção do nosso pote de arroz. Nem lei, nem circuncisão, apenas pela fé vem a justificação. Essa daqui é quase um saião, né, pastor Ronaldo? Quase um saião. Se ensaiar direitinho, fica parecido. Nem lei, nem circuncisão, apenas pela fé vem a justificação. Paulo segue esse ponto da argumentação dele, utilizando-se da técnica de perguntas e respostas. É isso que Paulo faz aqui. Essa bem-aventurança a qual Paulo se refere, a qual se refere Davi, vem apenas dos circuncisos ou também aos incircuncisos? O verso 9. Vocês que se gloriam em Abraão, na circuncisão e na lei, acham que a justiça veio a ele somente por meio da circuncisão? É o verso 10. Os que assim pensam, e aí Paulo responde, pensam errado, pois a fé foi imputada a Abraão para a justiça antes da circuncisão dele. Romanos 4, verso 10, a parte B. Gênesis 15, 6. Lembram que eu li agora? Ele creu, e isso foi imputado a ele como justiça. Antes da circuncisão. Antes da circuncisão. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. O verso 11 está dizendo isso. E aqui nós precisamos comparar com o processo de salvação no Novo Testamento. Vou usar o mesmo método de Paulo. O crente é salvo apenas quando batizado? Não, não é. E de maneira nenhuma podemos pensar assim. O crente é salvo no momento em que, pela fé, crê na justificação pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O batismo, ele é uma ordenança pela qual o crente testifica de forma externa a transformação que já ocorreu internamente. Está claro isso? A salvação acontece antes, o batismo acontece depois. É o que acontece com Abraão. Abraão é justificado antes, a circuncisão depois. Esta é a ideia, esse é o argumento que Paulo traz. Nunca será por obras ou por atos, será sempre pela fé. Olha o que diz a palavra de Deus: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justificação da fé. É o verso de número 13, dá uma olhada aí na sua Bíblia. Fé, apenas fé. Os versos 14 e 15, Paulo diz: pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira. Aí alguém vai dizer: bom, então não precisa ter lei, não precisa mais nada. Aí Paulo diz: mas também onde não há lei,
também não há transgressão. Aqui é importante, amados, fazermos uma reflexão honesta sobre o tema. De novo, vamos utilizar aqui a mesma técnica do apóstolo Paulo. Seria possível dizer que se a lei não salva, então ela não serviu ou não serve para nada? Porque dá essa impressão, né? E aí, de novo, eu vou dizer não, de maneira nenhuma. O que precisa ser feito é interpretar corretamente o significado e o papel da lei. E eu tenho, de novo, pisado e repisado isso aqui na igreja. Eu quero ensinar isso à nossa igreja, deixar isso guardado no coração de cada um dos irmãos aqui da igreja. Por isso nós vamos falar de novo. Biblicamente podemos afirmar que a lei tinha como função. Olha só o que a lei tinha como função: mostrar ao homem o padrão de Deus. Primeiro. Segundo, revelar o caráter santo e perfeito de Deus. Esse era o papel da lei, vai anotando aí. Terceiro, trazer o pleno conhecimento do pecado. Quarto, mostrar ao homem que todos estão aquém do padrão divino. Este é o papel da lei. E por fim, a lei faz apenas o diagnóstico, mas não é o remédio. A lei é como a tomografia, revela a lesão, mas não cura a lesão. A lei é como o termômetro, que mostra que você tem febre, mas não cura a febre. É por isso que a lei é necessária, porque sem lei você pouco iria entender que precisa de Jesus. Por que você se sente como pecador? Porque a lei mostra que você é pecador. Por que você se sente miserável diante de Deus? Porque a lei mostra que Deus é santo e tem um alto padrão, e Deus é perfeito, e você é um mísero pecador. É por isso que nós nos sentimos assim. E este é o papel da lei. É assim que a lei deve fazer. E é somente por isso que nós olhamos para alguém que nos salva. Porque se eu não tenho a convicção de que eu preciso ser salvo, então eu não preciso de um salvador. Quando é que um salva-vidas entra numa piscina ou no mar para resgatar alguém? É quando aquele alguém está a ponto de morrer, quando ele não consegue sair de dentro daquela piscina, e quando ele grita por socorro. Este é o momento que o Salvador chega. A lei faz isso. A lei coloca você dentro de uma piscina com 10 metros de profundidade e faz com que você perca o chão e mergulhe por uma vez e retorne à superfície para respirar ofegante, mergulhe mais uma vez para buscar chão e não acha, e então vem pela segunda vez e muito mais ofegante, puxa um pouquinho de ar e vlup de novo para dentro dessa água, e então você sobe uma terceira vez já sem ar no seu pulmão, e você reconhece: eu preciso de socorro, desesperadamente. Você acena com o que pode ser feito em questão de segundos que você está na superfície. E então alguém, o salva-vidas, mergulha ou joga uma boia e vai te salvar. Este é o papel da lei: colocar você numa piscina profunda, tirar o seu ar, tirar o seu chão e obrigar você a reconhecer que você é miserável, que você precisa de um Salvador. Está claro? Paulo pisa e repisa essa questão. Não é nem por lei, nem por circuncisão que vem a justificação. Nós precisamos entender que nós não podemos jogar a criança fora com a água do banho. É necessário entendermos que tudo que Deus propôs no Antigo Testamento apontava para o Messias que viria, o Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento é um farol
que está iluminando a escuridão e levando o carro, levando você a passos, passo a passo, para encontrar-se com o Messias no Novo Testamento. É um farol para o Novo Testamento. É isso que o Antigo Testamento faz, o qual proporciona a justificação, que é Jesus Cristo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sempre foi Jesus Cristo. Sempre foi Jesus Cristo. Lembram-se lá em Gênesis capítulo de número... Eu vou lá para não ficar aqui nas minhas palavras, como diriam os nossos irmãos pentecostais, né? O cara prega, aí ele fala assim, não todos, né? Não, gente, não é todos não, algumas pessoas dizem. O cara prega, reprega, aí ele diz assim, agora vamos ver um texto aqui para não ficar só nas minhas palavras. Vamos lá. Olha só o que diz aí, gente, sempre foi por fé. Por exemplo, Eva e Adão, será que eles estão no céu? Será que eles foram salvos? Creio que sim. Mas como, se Jesus não estava lá? Por fé na promessa. Gênesis 3,15, olha só o que diz em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti, Deus falando à mulher, entre ti, a mulher e a serpente, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava dizendo ali que da semente da mulher viria a salvação, não é isso? Gênesis 3,15 teologicamente é considerado o proto-evangelho, apontando para Jesus Cristo. É assim que ele é definido. Aí lá no capítulo de número 4 de Gênesis, no verso de número 1, olha só o que diz aí. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. E então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A ideia aqui, há uma esperança. Esse vai esmagar a cabeça da serpente que nos lançou fora do jardim. E vai seguir assim. Depois nasce e acontece toda aquela tragédia, porque nasce Abel e acontece aquela tragédia, e depois vai nascer Sete, lá na frente. Mas a esperança de Eva é na descendência que foi por Deus prometida, a semente santa por Deus prometida, para justificar. Então nunca foi por obras, mas por fé. Ela creu na promessa. Está claro isso aqui? Fecha aqui o segundo potinho de 50 gramas do nosso arroz. Vamos para o terceiro. 17, capítulo 4, verso 17, a parte B de Romanos. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha que texto espetacular. O verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Eu vou repetir isso. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. E o verso número 22, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Mais uma porçãozinha de arroz de 50 gramas. Abraão foi justificado pela fé. Mas que fé? A fé em Deus,
nunca numa simples fé na fé. Isso aqui é importantíssimo, gente. A nossa fé tem que ser a fé de Abraão, mas a fé de Abraão é uma fé que estava estribada em Deus. Em Deus. Tudo o que Paulo está dizendo aqui está pautado em Gênesis, capítulo 17, verso de número 5, que diz o seguinte: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, ou seja, Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Gênesis 15, 5. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim tua posteridade. Gênesis 17, verso 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? A fé que justificou Abraão é uma fé estribada no poder de Deus. Esperar contra a esperança significa isso. A fé que justificou Abraão está estribada na fidelidade de Deus e não do homem. Olha só qual é o cenário que nós temos da fé de Abraão. Pensa comigo, um homem de 100 anos, com o corpo de um homem de 100 anos. Uma esposa com 90 anos, um corpinho de uma mulher de 90 anos. Mas não é só este o limite. Pode piorar, e piora. Esta esposa de 90 anos também é estéril. Mas está sobre a vida de Abraão uma promessa. E a promessa é de ser pai de muitas nações. Isto é, esperar contra a esperança, porque não há esperança aos olhos humanos nisso. Não há. Não há. E é isto que eu quero que você entenda nessa noite. Nós fomos chamados por Deus, fomos salvos por Deus. Ele nos fez uma promessa e nós precisamos esperar nesta promessa, mesmo contra qualquer esperança. Não vai dar, parece que não vou conseguir, isso não vai dar certo. Você precisa continuar mantendo a sua fé. Mas a fé tem que ser em Deus, nunca em pessoas, somente em Deus. Por conta da fé que Abraão teve, e apenas pela fé em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Esperar contra a esperança. Talvez nós já tenhamos lido esse texto várias vezes. Talvez tenhamos passado pelo verso 18 do capítulo 4 de Romanos várias vezes. Mas isso aqui é impactante. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Talvez você esteja vivendo um momento desses, esperando contra a esperança. Você está olhando para a situação, você está olhando para o problema, você está olhando para o que está acontecendo e diz: não dá mais. Eu não consigo. É nesse momento que nós somos chamados à palavra de Deus. Por isso que você precisa estar na palavra de Deus, porque promessas humanas falham.
profecias humanas caem, mas a promessa de Deus se cumpre. E Abraão esperou na promessa de Deus, não foi na promessa de homens. Abraão confiou na promessa de Deus, não na promessa de homens. E você precisa confiar na promessa de Deus, não na promessa de homens. Você precisa depositar a sua fé em Deus e não em homens. Isso é esperar contra a esperança. E nós vamos aqui para o último potinho de arroz de 50 gramas. Vamos lá para o texto. Verso 23. E não somente por causa dele, ou por causa de Abraão, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Este último potinho de 50 gramas do arroz, o passado lança luz no presente. Neste ponto, é como se Paulo estivesse argumentando que Abraão pode ser um modelo para nós de justificação pela fé, pois, assim como Abraão creu que Deus podia suscitar a ele e sua esposa, ambos já em idade avançada, um filho, e que no episódio do sacrifício a Isaque, o Senhor poderia ressuscitá-lo, assim também nós cremos na justificação fornecida por Cristo. Cremos pela fé na promessa de Cristo que diz, João capítulo 11, verso de número 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí nisto, crendo nisto, nos é imputada a justificação. Justificados. E esta é a fé que salva. É uma fé em Deus, não é uma fé na fé. Por exemplo, às vezes você conversa com uma pessoa e você está atravessando um problema, uma crise muito difícil, uma crise aguda, um problema difícil de ser solucionado, e a pessoa às vezes no intuito de te encorajar, ou no intuito de te acalmar, ou sei lá o que pensa, mas ela diz assim, fique calmo, tudo terminará bem. Você acredita naquilo, ok, isso é um direito seu, e aí você diz, não, eu estou calmo porque tudo terminará bem. Aí alguém chega para você e pergunta, e confronta você, por que tudo terminará bem? Como você vai responder isso? Como eu dou uma resposta a isso? Não, tudo vai terminar bem. Vai terminar tudo bem. Como? Não sei. Só sei que vai ser assim. Cara, isso não é uma fé. Isso é fé na fé, isso é fé em coisas que não se fundamentam. É diferente de você encontrar alguém que está numa profunda provação, numa profunda crise, numa situação difícil, e você então pergunta a ela como você está, ele diz, eu estou mal, eu estou com um problema insolúvel aos meus olhos, eu estou com um problema que eu não consigo resolver, mas eu creio que tudo ficará bem. E você vai dizer, por que você crê nisso? Ele diz, porque eu creio em Deus. A minha fé está em Deus. E o Deus Todo-Poderoso, que durante toda a história fez com que tudo acontecesse para que eu me tornasse filho dele, não vai me fazer superar este problema?
O Deus que me escolheu antes da fundação do mundo e que não poupou ao seu único filho, mas antes o entregou por mim, não fará o bem para mim agora nessa situação? Vocês estão entendendo? Isso é fé. Isso é fé. O resto não é fé. Você pode dar o nome que você quiser. Autoajuda, pensamento positivo, qualquer coisa, mas não é fé. E eu quero concluir aqui esse bate-papo nosso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, inclusive Abraão e Davi, que são os personagens mais expressivos no Antigo Testamento para o povo judeu. E Paulo conclui brilhantemente essa argumentação sobre justificação pela fé e não pela lei. Se as obras fossem objeto da salvação humana, teríamos grandes problemas. Eu vou elencar alguns problemas que teríamos aqui. Em primeiro lugar, os ricos ou que tiveram melhores oportunidades de efetuar atos de bondade sairiam na frente, não é mesmo? Segundo lugar, a corrida da salvação seria muito injusta. Mas, segundo a justiça de Deus, olha isso, gente, segundo a justiça de Deus, ninguém poderá se salvar pelas próprias obras. Ninguém poderá se salvar pelos rituais. Ninguém poderá se salvar pela religião. Ninguém poderá se salvar pela nacionalidade. O batismo não salva, o dízimo não salva, o pastor não salva. Se dependessem de suas obras para serem salvos, Abraão e Davi estariam arruinados. E eu provo isso. Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã. Abraão errou em concordar com Sara e possuir Agar, gerando Ismael. Davi adulterou e assassinou. Como poderiam esses homens se tornarem brancos como a neve, se não fosse a justificação pela fé? Como seria possível? Somente fé, sem obras. Somente a graça de Deus. Precisamos assumir a realidade sobre cada um de nós. Somos seres pecadores. E precisamos da ajuda divina. Não podemos viver nos enganando, achando que por nossas forças, nossos métodos, conseguiremos salvação. Porque não vai rolar. Pensa comigo, se o doente foge do médico, dificilmente encontrará o remédio para a sua doença. Se o infrator não for apanhado pela polícia, dificilmente se dará conta de que precisa mudar. Se o viciado em drogas foge do tratamento, dificilmente encontrará alívio para o seu mal. Assim é aquele que vive fugindo da obra redentora e justificadora de Cristo Jesus. Este jamais encontrará a salvação. A vida de fuga só leva à destruição, mas uma vida de rendição pela fé traz a salvação. E a salvação sempre foi e sempre será pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, pelo Messias que viria. Lembra quando eu citei aqui Eva, olhando para a semente, Abraão, olhando para a promessa de quem? Da semente, Isaac. E essa semente sempre seguindo adiante, não sem oposição, mas essa semente sempre seguindo adiante, porque Jesus vem da linhagem de quem? Isaac. A promessa sendo cumprida. Então, no Antigo Testamento, pela promessa do Messias que viria, e no Novo Testamento, pelo Messias que já veio. Crer. Precisamos, assim como Abraão, esperar contra a esperança. Precisamos viver na terra como cidadãos do céu. As circunstâncias não podem definir
o tipo de fé que você tem. A sua fé precisa ser uma fé estribada no poder de Deus, uma fé estribada na fidelidade de Deus e não de homens. Hoje eu ouvi uma frase do pastor Leandro Peixoto, e ele estava dizendo o seguinte, que a pessoa que diz que creu em Cristo uma vez, mas que a vida dele não dá mostras nenhuma de conversão, esta pessoa não foi salva, ela não creu em Cristo. Porque se você crê em Cristo, a primeira coisa que acontece no seu coração é um desejo de ir para mais perto de Cristo. Se você mentia, você começa a parar de mentir. Você se preocupa com suas mentiras. Se você roubava, você para de roubar. Se você usava de qualquer subterfúgio, de enganação, você para. Se você adulterava, você para de adulterar. Se você era avarento, você para de ser avarento. Ou pelo menos luta contra. Esta é a ideia, você busca a santidade dia após dia. É impossível alguém que diz que creu em Cristo e ele leva 30 anos da vida no mesmo estágio do primeiro dia que disse que creu em Cristo, sem nenhuma mudança. Quanto a isso, muito possivelmente, alguém vai dizer, então aquele fulano perdeu a salvação? Não! Hoje na aula de EBD nós tivemos uma amostra disso, quando o irmão Marcelino falando sobre Tiago, falando sobre paciência, perguntou a nós que estávamos aqui, se nós já tínhamos perdido a paciência alguma vez. Nós já perdemos, eu já perdi a paciência várias vezes. Perguntando para o Gabriel disse, eu nunca perdi, irmão Marcelino. Ele olhou assustado, o Gabriel então justificou, porque eu não tenho. Como que se perde uma coisa que não tem? Então há muita gente enganada achando que é salvo. E no final vão dizer que, aí tem essas teologias loucas e furadas, que alguém perdeu a salvação. Não perdeu a salvação, porque você não teve. Porque se tivesse, perseverava, creu e continuava crendo. Perseverando na santidade, buscando a santidade. Esta é a fé correta. Esta é a fé correta. E a minha esperança nessa noite é que você que aqui está e você que nos acompanha pela internet, assim como Abraão faz, esperando contra a esperança, creia na promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus? Cristo Jesus nos salvou. Veio para nos salvar. Cristo Jesus nos selou com o Espírito Santo e nós estaremos para sempre na presença dele. Mesmo que tudo esteja dizendo que não, mas nós continuamos firmes. Oremos. Senhor, louvamos o teu nome por esta palavra, agradecemos ao Senhor por esta palavra e pedimos ao Senhor que os nossos corações estejam firmes nesta palavra, que a nossa fé seja uma fé no Senhor, que a nossa fé esteja firmada na sua promessa, Deus, não na promessa de homens, que a nossa fé esteja pautada na tua promessa, feita na tua palavra para cada um de nós. Em nome de Jesus. E que esta semana, quando os problemas, as crises se levantarem, que nós possamos nos lembrar da promessa que o Senhor fez a cada um de nós na tua palavra, de que nós nunca estaremos só, porque o Senhor está conosco no poder, na presença, na pessoa do Espírito Santo, em todos os dias até a consumação dos séculos. E que nós possamos continuar esperando, mesmo contra a esperança, no cumprimento desta promessa, porque quem nos prometeu é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, amém.